Hoje vamos continuar o nosso ensino sobre a nossa declaração de fé. Ela está na igreja, está no grupo do WhatsApp da igreja também. Podem consultar essa declaração. Hoje vamos juntar dois temas, que é a criação e a queda, e vamos falar sobre como estamos rachados, mas não estamos descartados. Ou seja, uma jornada de esperança através da criação, mas também que não termina naquilo que é a criação ou a queda, mas que aponta para a restauração que está diante de nós. Nós vivemos numa sociedade onde tudo tem um prazo de validade. Tudo é substituível e como tudo é substituível, nós também entramos dentro da rotina de, provavelmente, nós também somos substituíveis. Ou seja, vivemos numa cultura de descarte. Hoje em dia, a maior parte dos nossos equipamentos são feitos para durar pouco. Já não há equipamentos que são feitos para durar uma vida inteira, porque se isso acontecesse, teria que se produzir muito menos equipamentos. Haveria muito menos circulação de dinheiro. Vivemos numa cultura completamente descarte. Os objetos deixam de funcionar rapidamente. E o que é que nós fazemos a objetos que deixam de funcionar rapidamente? Jogamos fora, porque um novo custa praticamente o mesmo do que mandar arranjar um velho. Nós temos relações que se tornam difíceis. E quando as relações se tornam difíceis, qual é que é a opção? Nós afastamos-nos das pessoas. Nós temos pessoas que não correspondem, não é só da relação ser difícil, mas que não correspondem às nossas expectativas. E quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas, nós fazemos um corte com as pessoas. Ou seja, tudo é substituível, desde aquilo que temos até às pessoas que estão à nossa volta. Só que entramos num problema grave quando tudo isso se torna parte da nossa mentalidade. Se tudo é descartável e nós temos esse pensamento para os outros, também vamos ter esse pensamento mais tarde ou mais cedo para nós. É muito fácil, na cultura de hoje, nós não acharmos só que tudo é substituível, como acharmos inclusivamente que nós somos substituíveis. Então, entramos dentro de uma cultura de produção em todas as áreas com a esperança de não sermos substituídos. Quando nós nos sentimos descartáveis, que é possível sermos substituídos, então entramos dentro de um processo difícil, porque achamos que há uma ruptura que começa dentro de nós quando falhamos. Sempre que começamos a falhar, nós sentimos que há uma ruptura dentro de nós que não é possível ser estancada. E isso faz com que o estrago, a longo prazo, seja enorme. Nós começamos a criar dentro de nós a ideia que não somos suficientes para nada. E como não somos suficientes, independentemente daquilo que nós vamos fazer e possamos fazer, nós achamos sempre que seremos sempre insuficientes. E produzimos mais e continuamos a ser insuficientes. E mudamos metodologias e continuamos a ser insuficientes. E mudamos tudo à nossa volta e continuamos a sentir que somos insuficientes. Porquê? Porque temos dentro de nós um peso que não é substituído pelo nosso mérito, que é o peso de nos sentirmos inadequados. Quando nós nos sentimos inadequados na área que for da nossa vida, independentemente daquilo que possamos fazer, nós não vamos mudar o vazio que temos dentro de nós. A vida deixa de ter uma meta que nós possamos alcançar. Nós sentimos que estamos ao lado, que estamos a falhar. Sentimos que nos estamos a rachar por dentro e essa racha, em vez de estar a diminuir com as tomadas de decisões que nós fazemos, essa racha cada vez está a aumentar mais, e está a rasgar mais, e está a quebrar mais. Então, daí até acharmos que o problema somos nós, o passo é muito curto. E se olharmos para a nossa vida, provavelmente todos nós já achamos, ou podemos estar a achar, o problema sou eu. Só que temos de ter cuidado, porque isso é mentira de Satanás no nosso coração. A primeira palavra de Deus, quando tudo o que existe começou a existir, não é que a culpa é nossa. A Bíblia começa com uma afirmação que desafia frontalmente esse pensamento dentro de nós. Deus nunca descarta aquilo que cria. Deus nunca abandona aquilo que cria. Porquê? Porque antes do pecado tomar conta da nossa vida, Deus fala sobre bondade. E tudo o que Ele fez é bom, é muito bom. Deus, antes da queda,
fala de uma coisa, da nossa dignidade como seres criados. Deus, antes da urgência da redenção, devido à queda, ele fala de algo que é a criação. E como tudo é muito bom. Então, um dos problemas que nós temos é que não conseguimos reconhecer que nós não nascemos rachados. Nós não fomos projetados para sermos moldes rachados. O mundo não nasceu dessa forma. Nem o ser humano nasceu defeituoso. Temos de ter muito cuidado com as teologias que nós dizemos, porque nós dizemos que nós apoiamos muitas vezes na afirmação que todos somos pecadores, esquecendo que nós não nascemos assim. Nós não fomos projetados para ser assim. E isso muda de forma radical a forma como nós olhamos para o mundo. A celebração original de Deus não é apontar o dedo devido ao nosso pecado, é dizer vocês são muito bons. E tudo o que Deus criou foi o quê? Muito bom. O problema não está na criação. O problema não está naquilo que Deus fez. O problema está na forma como nós olhamos. Temos de perceber que o problema não está na criação, está na ruptura que houve na criação. O problema não está nos filhos de Deus, na humanidade criada por Deus. Está nas decisões que foram tomadas pela criatura criada por Deus. Nós não fomos feitos com as rachas. As rachaduras vieram depois. E isso muda tudo. E muda por uma simples razão, por aquilo que está aqui a ser dito. Aquilo que se quebra pode ser restaurado. Aquilo que não tem valor não pode. Aquilo que se quebra, quando tem valor, pode ser restaurado. Aquilo que nunca teve valor, nunca vai voltar a ter. Nunca vai ter-se. Tudo o que Deus fez foi muito bom. O problema é que nós somos mais inundados pela cultura, pela voz da sociedade do que pela voz de Deus. E esta perspectiva é contrastante e nós tendemos a escutar mais a voz da sociedade do que a voz de Deus. E quanto mais escutamos a voz da sociedade, mais sofremos. Porque a sociedade vai nos dizer que nós somos resultado de quê? Das nossas falhas. Da nossa história, das vezes que caímos, como isso foi transformador na nossa vida. A sociedade vai dizer que nós somos um produto das escolhas que fizemos e normalmente o produto das escolhas erradas, por isso é que chegámos aqui. Nós somos definidos pelos nossos traumas, nós somos limitados pelas nossas fraquezas, é por isso que as pessoas que seguem caminhos, por exemplo, de se tornarem pessoas que fazem mal à sociedade e que estão presas, são o resultado da sociedade. Ou seja, nós, tentando arranjar desculpas para a forma como chegámos aqui, nós estamos a ver que nós não estamos a arranjar desculpas para a forma como chegámos aqui, nós estamos a diminuir tudo aquilo que podíamos ser. As justificações não servem para nos levar à estatura de Cristo, servem para nos dizer que nós somos realmente mais pessoas. Mas nós não... Basta olhar para aquilo que Deus diz. Deus não diz isso de nós. Deus diz que nós fomos criados à sua imagem. Nós somos resultados de quê? Da imagem de Deus. Porque é que nós escolhemos, em vez de dizer nós somos resultado da imagem de Deus, escolhemos dizer nós somos resultado das nossas más escolhas. Porquê? Porque é que em vez de dizer nós somos dotados com dignidade intrínseca desde o dia que nós nascemos, nós escolhemos nós somos definidos pelas nossas fraquezas. Porque sempre que escolhemos escolher a voz da sociedade, nós acabamos por nos desculpabilizar de tudo aquilo que nós fazemos. À partida parece mais simples, a longo prazo corrói a nossa alma. E este é o drama do ser humano desde a sua origem. O drama começa quando nós passamos a desconfiar da bondade de Deus. Devido à vida que temos, nós preferimos interpretar as circunstâncias não a partir de Deus, mas de nós mesmos. E quando começamos a interpretar tudo aquilo que nós vivemos a partir de nós mesmos e não de Deus, nós começamos a desconfiar da bondade de Deus e ficamos desalinhados. Quando nós desconfiamos desta criação original, de como somos bons e tudo aquilo que Deus criou não é só bom, é mesmo muito bom.
Quando nós começamos a desconfiar dessa bondade de Deus, nós ficamos desalinhados. Primeiro com Deus, ficamos desalinhados com os outros, ficamos desalinhados connosco próprios e ficamos desalinhados com o mundo. Nós andamos a descompasso constantemente. E quando começamos a andar a descompasso, nós começamos a perceber que há uma tensão constante. Porque apesar do mundo ser belo, nós preferimos olhar para as feridas. Apesar do corpo ser precioso, nós preferimos olhar para a fragilidade do corpo. Apesar do coração desejar o bem, nós preferimos apontar para as más escolhas. E não quer dizer que isso tudo não esteja lá. Mas a forma como nós olhamos para aquilo que Deus nos dá, para as bênçãos constantes, e a Bíblia também diz, e se forem aos Salmos, para cantarmos as obras do Senhor, para louvarmos as suas maravilhas. Mas na tensão, como a sociedade hoje tem muito poder sobre nós preferimos olhar para aquilo que de mal existe e está entre nós. E não vemos que estamos, nós mesmos cristãos, a diminuir a presença do Senhor, não louvando as suas maravilhas. E não só nos outros, mas também em nós mesmos. Esquecemos uma coisa muito importante. É que apesar de tudo aquilo que nós vivemos, a boa notícia continua aí. Deus não abandona a sua criação nem quando ela está completamente arrachada. Deus nunca abandona a sua criação. Ele não se afasta do jardim quando o ser humano, quando Adão e Eva pecam. Ele aproxima-se. Ele procura as pessoas que ali estão. Ele fala com eles. Chama pelo nome. Cobra a sua vergonha. Deus nunca abandona a sua criação. Nós estamos rachados, mas nunca fomos descartados. E é importante eu e tu sabermos isto hoje, nesta manhã. Independentemente daquilo que estejam a viver, todos estamos rachados, mas nenhum de nós está descartado. Nenhum de nós é abandonado à sua sorte. Então, quando falamos num dos pilares da nossa igreja, que é aquilo em que queremos sobre a criação, nós temos que perceber que nós fomos criados à imagem de Deus. A primeira coisa que Deus fala sobre o ser humano não é o que ele faz, é sobre o que ele é. Antes de haver qualquer ação de identidade, Gênesis 1:26 diz: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Isto é a definição antropológica bíblica sobre quem nós somos. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós tentamos sempre reverter a questão. Achamos que Deus deve ser a nossa imagem e semelhança, mas isso é reduzir não somente Deus, mas também nos reduzir a algo muito pequeno. Quem nós somos antropologicamente, a nível bíblico, nós somos imagem e semelhança de Deus. É a primeira afirmação. Então, quando alguém vem ao nosso encontro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem nós somos, nós gostamos de começar pelo somos pecadores, mas isso vem a seguir. Antes de sermos pecadores, somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Porque se não olharmos primeiro para sermos imagem e semelhança de Deus, entramos dentro da lógica do desempenho. Nós vivemos obcecados com o desempenho, mesmo obcecados com o desempenho. Nós queremos produzir. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que produzimos. Nós queremos criar um nome para nós. Nós queremos que as pessoas de fora olhem para nós e digam: uau, que pessoa extraordinária. Uau. E depois transportamos isso para dentro da igreja. Dentro da igreja também queremos ser reconhecidos como pessoas extraordinárias. Queremos que as pessoas olhem para nós e se recordem daquilo que nós fizemos. Só que aí começamos a destruir-nos a nós mesmos. Nós começamos a confundir fé pelo comportamento. Achamos que o comportamento que temos é equivalente à fé que temos. Então, se nos comportarmos bem, a nossa fé é maior. Nós achamos que maturidade vem pela aparência exterior que nós demonstramos, pela beleza da nossa oração. Nós achamos que devoção tem a ver com a regularidade ao culto de domingo. E achamos que identidade vem depois, vem antes da ação, vem depois da ação, peço desculpa. E quando isso nós começamos a trazermos para dentro da igreja a lógica do desempenho. Quanto melhores pessoas, quanto mais as pessoas nos reconhecerem, mais perto estamos
de Deus. Mas Gênesis começa noutro lugar. Gênesis não começa aí. Gênesis começa em Adão, não a plantar, mas a ser criado à imagem e semelhança de Deus. Começa com Adão não a guardar o jardim, não a governar aquilo que tinha sido criado. Ele começa a dizer que Adão foi criado e foi criado de forma perfeita por Deus. E era muito bom. Mas até quando olhamos para Gênesis, nós começamos logo naquilo que Adão fazia no jardim. E não é aí que começa. Não é no desempenho. É em quem ele é. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. A identidade vem sempre antes da ação. O valor intrínseco é inegociável. Então, quando a identidade vem antes da ação, há coisas que acontecem dentro de nós. Quando ser criado à imagem de Deus não significa que somos pequenos deuses. Significa que fomos criados para tornar Deus visível através das nossas ações. Então, quem é que nós somos? A primeira palavra que aparece na Bíblia não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos. Quem é que nós somos? Somos imagem e semelhança de Deus. O que nós fazemos vem a seguir a isso. Nós fomos criados para quê? Para refletir quem Deus é. Nós fomos criados para tornar Deus visível através das nossas ações. Porque nós somos quê? Imagem e semelhança de Deus. Não é para reproduzir, não é para cuidar, isso vem a seguir, amigos. Por isso é que as declarações de fé têm pontos separados. É porque se nós falhamos nesta parte, tudo o que vem a seguir começa a ser distorcido. Nós temos que perceber, e normalmente as declarações de fé, quando falam de criação como a nossa, é o segundo ou terceiro ponto. Primeiro vem a Trindade, depois Deus o Pai, depois a criação. Porquê? Porque normalmente, se nós falhamos na nossa concepção daquilo que é ser criação, nós vamos falhar até na interpretação que temos de Deus o Filho. Nós fomos criados como um presente de Deus, como dom. A dignidade é presente de Deus para nós. Nós somos filhos e fomos criados de forma perfeita por Deus. Então, hoje a dignidade é frequentemente negociável e depende da nossa utilidade. Nós dizemos que nós somos dignos ou não, dependendo da nossa utilidade, da nossa autonomia, da nossa consciência, da nossa produtividade. É isso que nós dizemos que são pessoas dignas hoje. São pessoas que, fazendo o que fazem, merecem reconhecimento. Por isso é que nós tratamos como digníssimos qualquer coisa pessoas que normalmente ocupam determinados cargos. Pessoas que não ocupam determinados cargos elevados já não são tão dignos como aqueles que ocupam. Porque nós confundimos dignidade com a posição que nós ocupamos dentro da sociedade. E esquecemos que desde o início o texto bíblico nos diz que nós somos pó. Pó. E o texto bíblico não foge sequer à consciência que nós devemos ter que somos pó. Nós não valemos por nós mesmos. Há dignidade em assumir que nós somos finitos, que a nossa vida não é ilimitada, que nós não temos todo o poder, nós somos finitos, é isso que significa ser pó. E a Bíblia não foge a isso. O que ela diz é que esse pó que é finito, que tem um prazo de validade, pode ser algo extraordinário, mas depende de uma coisa, depende de quê? Do sopro de Deus. Quando o sopro de Deus entra no pó que é finito e limitado, a nossa vida passa a ter uma capacidade e uma abrangência que vai até à eternidade. Porquê? Porque o infinito passa a habitar e o divino passa a habitar dentro de nós. Gênesis 2,7 diz-nos: o Senhor Deus modelou o homem com o barro da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida. É o sopro de Deus que nos dá essa possibilidade. Nós somos criados à imagem de Deus através do sopro de Deus. Se não houver sopro de Deus em nós, não há vida. Tudo o que nós somos depende da bondade de Deus. Toda a criação só existe porquê? Porque há sopro de Deus sobre as nossas vidas. Então, a primeira palavra que surge sobre o ser humano na Bíblia é que nós somos quê?
muito bom. A humanidade é muito boa. Tudo o que foi criado, a criação tudo o que Deus fez é muito bom. Então não comecem pelo sítio errado quando pensam de vocês. Todos nós somos criação de Deus e tudo o que Deus faz é o quê? É muito bom. Não é orgulho dizer isso, é bíblico. Não é arrogante dizer isso, é bíblico. Toda a criação de Deus é o quê? É muito boa. Toda a criação de Deus é muito boa. Tudo o que estamos a viver, todas as circunstâncias, tudo o que Deus faz é muito bom. Tenham cuidado, o muito bom não é avaliado sob a nossa perspectiva limitada ao nosso tempo presente. Outro número, para além da primeira palavra, nós somos 100% dignos. Não há nada que possamos ter feito que nos retire a dignidade diante de Deus. A imagem de Deus está impressa no ser humano desde o seu início. Quando Cristo volta, Ele não vem para destruir a imagem que havia. Ele vem para refazer a imagem original que nós tínhamos. Não é para fazer uma imagem nova. É para restaurar a imagem original. Nós somos criados com 100% de dignidade e depois, no início, há zero maldade em nós. A maldade, o mal é um intruso dentro da humanidade. Há zero. É por isso que quando nós somos feitos imagem e semelhança de Cristo numa segunda criação, nós podemos viver sem isso. Atormentados, mas podemos viver sem isso. Deus não nos abandona. Nunca. Só que nós somos muito esquecidos. Assim mesmo, muito esquecidos. E não vemos que muitas vezes a maior tragédia que vivemos nos tempos de hoje é que vivemos abaixo da nossa vocação porque nos esquecemos da nossa origem. Nós vivemos abaixo daquilo que podíamos viver, da nossa vocação, de tudo aquilo que podíamos alcançar porque somos esquecidos. E escolhemos ouvir vozes que não é a voz bíblica de que nós somos. Então, como nos esquecemos de como fomos criados e para aquilo que fomos criados, nós passamos a olhar para nós mesmos a querer representar funções, a reproduzir funções. E não vemos que ao reproduzir funções, nós somos reduzidos às funções que fazemos. Então, somos definidos pelo que fazemos, por aquilo que produzimos. E é sempre muito curto. A nível divino, sermos reduzidos a isso. Passamos a ser escravos dos nossos desejos. Porque, como eliminamos essa imagem original de quem nós somos, passamos a olhar para a imagem depois da queda. E começamos a convencer-nos que nós somos homens e mulheres só depois da queda. E a nossa identidade passa a ser moldada por isso. E depois somos marcados por falhas. O nosso valor é ditado pelos nossos erros. Assim vamos perdendo lentamente a nossa semelhança com Cristo. Porque colocamos os nossos olhos não em quem Deus diz que nós somos, nem em quem Jesus volta para dizer quem nós somos, mas para tudo o que existe no meio. E então há uma pergunta que começa a soar constantemente. E é a pergunta que normalmente começou a soar quando nós começámos a afastar-nos desta beleza da criação. Foi isso que Deus te disse. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Foi isso que Deus te disse? A queda do ser humano não começa com um gesto dramático, começa com uma simples dúvida no coração. Ouve, Deus disse-te isso, mas explica-me lá o que é que isso quer dizer. Deixa-me ajudar-te. Deixa-me ajudar-te a tu compreenderes bem aquilo que Deus te está a dizer. É uma simples dúvida no coração. Quando deixamos de confiar na bondade de Deus, a dúvida começa a brotar. E esta dúvida começa a brotar de tal forma dentro de nós que nós deixamos de olhar para a palavra como dom, para Deus como um Deus bom, e passamos a olhar para a dúvida como algo que vai dar resposta ao nosso vazio interior.
O problema não é apenas desobedecer. O problema é que nós deixamos de confiar no caráter de Deus. O Deus em que acreditamos é um Deus bom. Se Deus é um Deus bom e nós colocamos a nossa vida nas mãos de um Deus bom, porque temos tanta dificuldade em confiar? Porque, no fundo, nós temos alguma limitação em compreender a bondade de Deus. Porquê? Porque temos medo. Gênesis 3:7 diz, neste momento, no momento em que houve a dúvida e comeram o fruto proibido, nesse momento abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta que andavam nus. Vamos começar pela parte de baixo. A raiz do nosso medo é a ruptura da comunhão. Nós deixamos de viver intimamente com Deus. Houve uma ruptura. Nós deixámos de confiar na bondade, deixámos de fazer aquilo que Deus disse, então criámos uma ruptura com Deus. Quando criámos essa ruptura com Deus, quando deixámos de fazer unicamente aquilo que Deus nos diz para nós fazermos e começámos a achar que tínhamos voz na matéria e começámos a fazer aquilo que nós queremos fazer porque achamos que temos mais segurança nisso, começa a desenvolver-se dentro de nós um desejo. Só que esse desejo não é só em querer alcançar coisas, é também esconder-nos de Deus. Porquê? Porque se Deus vir aquilo que nós estamos a fazer, nós vamos ficar muito mal. Então preferimos esconder-nos de Deus. Afastamos-nos de Deus, como é essa ruptura, nós já não confiamos plenamente, então tentamos evitar a pessoa com quem criamos a ruptura. E ao afastar-nos da pessoa, nós vamos lentamente começar a perder o dom da presença de Deus e do desejo de Deus para nós. Porquê? Porque estamos afastados de Deus. Ruptura primeiro dentro do nosso coração em relação a Deus, começamos a esconder-nos de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais vamos perder o dom da presença de Deus na nossa vida. E quando isso acontece, quanto mais nos afastamos, maior é a vergonha dentro de nós. Porque começamos a achar que o nosso afastamento se deveu àquilo que nós fizemos, a quem nós somos. E quanto mais vergonha ganhamos, mais difícil é estarmos perto de Deus, mais nos afastamos, maior é o medo de voltarmos para junto do Pai. Porque achamos que ao voltar vamos ser castigados. E tudo começa numa coisa que raramente nós temos consciência, que é a ruptura da comunhão, da proximidade com Deus. Vejam qual é a progressão segundo este versículo, a progressão do pecado. Primeiro o olhar muda. Diz o texto, neste momento abriram-se os olhos, ou seja, houve uma mudança de olhar para aquilo que era a realidade. Houve uma mudança de olhar, nós somos desafiados e começamos a avaliar a realidade segundo o nosso entendimento e não segundo o entendimento de Deus. Depois, quando o nosso olhar muda, há outra coisa que vai mudar, que é o nosso desejo. O olhar muda o nosso interior. O nosso desejo começa a dominar a forma como nós olhamos. Nós passamos a avaliar tudo o que está à nossa volta a partir do nosso desejo. E quando o nosso desejo cresce muito, nós achamos que somos autónomos. E que podemos tomar decisões por nós mesmos. E quando nós começamos a tomar decisões por nós mesmos, nós dizemos, Deus, já não preciso de ti. Ao sábado à noite podes ir lá jantar a casa, se quiseres. Reparem na progressão. A nossa autonomia destrói a nossa relação com Deus. E Deus nunca quis isso. Porque quando Deus vai ter com o ser humano, a única coisa que Ele pergunta é, onde estás? Não há nenhum ataque, não há nenhum apontar o dedo sobre aquilo que está a ser feito. Há uma única pergunta de um pai que se chega perto de um filho e pergunta, filho, como estás? Onde estás? Deus sabe perfeitamente onde é que Adão e Eva estão. O problema é saber se Adão sabe onde está. Deus não pergunta onde estás na esperança de vir a descobrir onde Adão está. Ele pergunta onde estás para que Adão saiba onde se colocou. Como é que as decisões que tomou o colocaram naquele afastamento com Deus? A queda não desloca Deus de onde Ele está. A queda desloca o ser humano da presença de Deus. Deus nunca deixa de estar lá. O ser humano é que se vai embora. Com a queda, o ser humano é que se esconde. Deus continua no jardim. É perguntar onde estás.
E Adão responde com medo, mas não responde com arrependimento. Adão entra naquela lógica fantástica que é: Senhor, ó Senhor, eu não te queria dizer isto, mas a culpa é da Eva. E aí, quando ele diz: a mulher que tu me deste, ele não está só a culpar Eva, está a culpar quem? Diz: olha, a culpa é de Eva. Mas olha, na realidade a culpa é tua, porque foste tu que me deste esta mulher. Que grande coragem! Alguém chegar ao pé de Deus e dizer: Senhor, olha, eu pequei, eu não fui obediente, eu não fiz aquilo que devia ter feito, a culpa é da minha mulher. Os cônjuges tendem a fazer isso. E mulheres também fazem isso em relação aos vossos homens. Deus, a culpa é da mulher, de Eva. E a culpa também é tua. Porque se tivesse dado outra mulher, mais sábia, mais cuidadosa, mais atenciosa, espiritualmente melhor, isso não tinha acontecido. Grande coragem a de Adão. E Deus vira-se para Eva. E Eva diz: Deus, ouve, a culpa não é minha. A serpente que tu criaste é que deu cabo disto. Agora, Deus a seguir fala com a serpente? Deus alguma vez quis ouvir a desculpa de Adão e Eva? Essa nunca foi a... Deus nunca perguntou isso, perguntou unicamente: onde é que estás? O ser humano, cheio de vergonha, por se ter afastado de Deus, é que começa a desenrolar a novela toda sozinho. E nunca houve arrependimento. Nunca houve arrependimento. Houve a tentativa de culpar o outro. Eu fiz, mas a culpa não foi minha. A culpa é da mulher. Não, eu fiz, mas a culpa não foi minha. A culpa é da serpente. Eu acho que Deus tivesse olhado para a serpente e diz: sim, sim, realmente a culpa é minha. Assume. Adão e Eva nunca assumiram o erro. E quando a responsabilidade é jogada sempre para o outro, isso é sinal de uma coisa muito simples. A confiança já está quebrada há muito tempo. Já não há confiança. Quando não conseguimos assumir o nosso erro, não há confiança. Não há confiança que a pessoa que está à nossa frente nos vai restaurar, nos vai aceitar. Vai trabalhar connosco para que haja restauração. Adão e Eva não acreditavam que Deus podia fazer isso com eles. Por isso estaram para canto. Agora vejam, a ruptura. Há consequências na ruptura. Romanos 5,12 vai dizer-nos: por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. A morte não é apenas o fim biológico. É a culminação de tudo aquilo que foi escolhas e que tem consequências. Quando nós obedecemos a Deus, nós começamos a desintegrar-nos. O nosso ser começa a desintegrar-se. Começamos a ficar fragmentados nas nossas relações. Os nossos desejos são distorcidos. Começamos a achar que somos autossuficientes e entramos em modo de sobrevivência. E quando isso acontece, nós já estamos a autoconsumir-nos a nós mesmos. Começamos a destruir tudo aquilo que está à nossa volta. E esquecemos que a morte entra no mundo não porque Deus a criou na sua origem, mas é uma intrusa que desfigura a criação, desfigura os seres humanos. Agora, a sociedade contemporânea diz-nos que o problema do ser humano é a falta de informação, que é a falta de educação, que é a falta de estrutura. A Bíblia diz-nos que há um problema mais profundo e se nós não o levarmos a sério, nós estamos a falhar. Diz que nós perdemos a confiança no nosso Criador. Nós perdemos a confiança em Deus. Todas as vezes que não fizeram aquilo que sabiam que tinham que fazer, que Deus estava a dizer, foi porquê? Não confiaram em Deus. Se Deus é um Deus bom, se Deus cuida,
e dá tudo aquilo que os seus filhos precisam. Quando Deus nos diz faz, nós não fazemos, é porquê? Falta de confiança. E quanto mais depressa assumirmos isso, mais rapidamente podemos começar a caminhar de novo para perto do coração do Pai. Deus procura. Vejam, quando acontece o que acontece com Adão e Eva, é Deus que vai procurar Adão e Eva. Deus continua a procurar-nos todos os dias da nossa vida. Deus continua a ir ao nosso encontro. Deus não nos abandona. Deus vem e cobre-nos. Sabem com quê? Com o primeiro animal morto da história. Sabem quem é que matou o primeiro animal na história? Foi o próprio Deus. Porquê? Porque o ser humano afastou-se e precisava de ser coberto. Foi Deus que violentou a sua própria criação pela desobediência de todos nós. Quando o homem foi criado, os animais não eram mortos. O ser humano comia dos frutos e das árvores do jardim. Depois de nós pecarmos, o ser humano quis cobrir a nossa vergonha com pele de animal. E o que era perfeito deixou de ser perfeito para que nós pudéssemos ser cobertos. Mas Deus manteve-se, mesmo assim, ao nosso lado, em todos os momentos, com o seu cuidado amoroso. Deus continuou a dar chuva, continuou a dar sol, continuou a dar terra. Mas há consequências. Porquê? Porque aquilo que era bom ficou quebrado. Ficou com rachaduras. O mundo continua a ser criação de Deus, mas já não funciona de forma plena, em plena harmonia. O ser humano continua a ser imagem de Deus, mas já não é uma imagem intacta, perfeita. Depois da queda, nada deixa de existir, mas tudo passa a estar ferido. É importante sublinhar isto. A queda não anula a criação. Sempre que caímos, nós não eliminamos a imagem de Deus em nós. Fica turva. Não é eliminada. A queda não anula a criação. Deus não desiste do seu projeto original, apesar de todas as dimensões ficarem debaixo dessa ruptura. Com Deus, passamos a ter medo. Passamos a ter um relacionamento com Deus de medo. E ao longo da história, a Igreja, muitas vezes, pegou nesta sensação de medo por parte da própria humanidade para impor um Deus a pessoas que têm medo de Deus. A nossa vida com os outros ficou debaixo de ruptura. Nós passámos a viver conflitos. O que não havia antes começou dentro das nossas casas e depois estendeu-se para todos aqueles que estão à nossa volta. Passou a haver conflitos. Connosco mesmo aconteceu uma coisa que não havia antes da queda, que é a vergonha daquilo que fazemos. Nós passámos a ter vergonha das nossas escolhas. E com a criação passou a haver esforço e frustração constante, porque parece que a criação não nos dá tudo aquilo que nós queremos e precisamos. Então, a terra passou a ser resistente, a terra passou a ser difícil de cultivar, a terra passou a ter, como nós vemos agora, momentos em que está super alagada, outros momentos em que há desertos que não são cultiváveis. O trabalho passou a ser fatigante. O homem teve que começar a trabalhar e a tirar de onde não há possibilidade de tirar alguma coisa para comer, modo de sobrevivência. A maternidade passou a ser dolorosa. Dar à luz tornou-se um processo. E esse processo tem esse dor. E depois passou a haver uma autoridade opressiva. Hierarquia significa poder e domínio. Isto tudo porque a morte entrou como uma intrusa dentro das nossas vidas. Romanos 5,12 afirma que a morte entrou no mundo por causa do pecado de um só homem. Isso significa que a morte não fazia parte do projeto original de Deus. Ela entrou no mundo devido ao pecado de um só homem. Essa é a concepção bíblica do pecado. Da dor, do sofrimento. Entrou devido ao pecado. Houve um tempo em que não havia pecado. Então não fazia parte do plano original. Invadiu o mundo. Por causa do pecado,
E a Bíblia nunca trata a morte com indiferença. Cuidado, porque nós podemos correr o risco. Nós podemos correr o risco de duas coisas. Primeiro, de achar que desvalorizar a morte por completo e dizer sim, mas no final de contas depois Deus irá cuidar de tudo muito bem e não há problema. Ou então ir para o canto oposto e dar tanto valor àquilo que está a acontecer que nos esquecemos da promessa que vem depois. Quando Jesus se aproxima de Lázaro e Lázaro morreu, o que é que Jesus fez? Chorou. E chorou porque acreditava que não havia solução para aquilo que estava a acontecer? Não. Porque havia uma intrusa que entrou no mundo e nunca devia ter entrado. A morte. Nós devemos levar muito a sério a dor e o sofrimento de quem perde. Porque a perda nasce do intruso que há na humanidade que nunca lá devia ter estado, que é a morte. Então, cuidado. Porque, para compreendermos, a criação, tudo o que Deus criou é bom, o mundo é a criação de Deus e é bom, e está quebrado. Neste ponto é muito importante nós percebermos uma coisa. O mundo quebrado, ele não funciona de forma plena. Mas temos que parar de aceitar o cansaço como uma identidade, como algo que faz parte. Nós temos que parar de achar que o conflito faz parte. Nós temos que parar de achar que a distância de Deus é normal. Se nós achamos isso, que o cansaço é normal, que o conflito é normal, que a distância de Deus é normal, nós ficamos no ponto hoje e não saímos mais daqui. E isso leva-nos a uma distorção completa de tudo aquilo que Deus continua a fazer nos nossos dias. Nós temos que parar de achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. O cansaço não é normal. Deus não nos criou para nós vivermos de forma cansada no extremo. Deus não nos criou para nós andarmos em conflito constante. Deus não nos criou para vivermos distante de Deus. Deus não nos criou para isso. Se nós achamos que isso é normal, nós paramos aqui e não há volta a dar. Nós paramos onde dizemos que agora o mundo está quebrado e vai continuar quebrado. Não é verdade. Ele está quebrado, mas nós não fomos abandonados. O Senhor continua ao nosso lado, Ele permanece ao nosso lado, pronto a restaurar-nos dia após dia com a presença de Cristo em nós. E o mundo será restaurado de forma plena com a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa certeza. Então não é normal que o pecado governe sobre nós. Com Cristo não é normal. Nós temos que parar de olhar para nós simplesmente com aquilo que a sociedade diz que nós somos. Nós não somos aquilo que a sociedade diz que nós somos. Somos pecadores? Somos. Somos pecadores. Mas já fomos lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E às vezes olhamos para nós como os coitadinhos que têm pena de si mesmo porque são o que são. Nós devemos dar glória a Deus por sermos quem somos. E o mundo nunca será melhor se nós não assumirmos a nossa identidade em Cristo. Então, nós somos chamados para crescer. Para sermos a estatura de Cristo na face da terra. E isso não vai acontecer só quando o Senhor voltar a segunda vez. Nós podemos ser aqui agora, a estatura de Cristo. Aqui agora, hoje. A fé cristã não nos convida a negar que nós estamos rachados. Que nós temos dores, sofrimentos. Que a nossa vida é dura. Mas nós somos chamados a olhar para tudo isso à luz da graça que já veio sobre nós em Cristo Jesus. O Senhor já veio, já morreu, já ressuscitou e já ascendeu aos céus, onde está a preparar o lugar para todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ou seja, cada um de nós. Amém? A Bíblia não nos ilude com a nossa condição, mas não façamos menos de nós do que aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Ser cristão não é fingir que não estamos rachados, é reconhecer que as fraturas existem, mas nós não perdemos a esperança. Nós não perdemos a esperança. Então a pergunta final não é se nós estamos rachados. Todos estamos. A pergunta final é se estamos disponíveis para ser curados e transformados à luz de Cristo, para sermos obra-prima da criação. Aqui e agora, cada um de nós pode ser obra-prima da criação. Colocar a sua fé e a sua esperança em Cristo. Então, nós fomos criados por Deus
E a criação recorda quem nós somos. Quem é que nós somos? Imagem e semelhança perfeita do nosso Deus. Nós caímos. Nós escolhemos afastar-nos de Deus. Mas isso não é o fim da história. Em Cristo, nós vamos ver daqui a 15 dias, vamos falar sobre a salvação. Nós somos resgatados. E somos levados de novo à estatura da imagem perfeita de Deus. Vamos ver isso dentro de 15 dias. Como ser cristão? À segunda-feira. 3 tópicos para poderem levar. Primeiro, escolham a vossa identidade e não o vosso desempenho. Não negocies os teus valores. Nesta semana, quando tiveres de tomar uma decisão, não negocies os teus valores. E não estou a dizer os teus valores pessoais. Todos nós temos valores pessoais que, se não estiverem lá, também não fazem mal nenhum. Não negocies os valores que Deus diz que são fundamentais da tua relação com Ele. Não negocies esta semana. Mas pode haver conflito. Pode. Queres estar em conflito com o teu companheiro ou com Deus? É difícil. Ninguém diz que é fácil. Mas não negocies os teus valores. Primeira coisa. Independente do que possas vir a ganhar, não negocies os teus valores. Segundo, confia na bondade. Contenta-te com o que Deus te dá. Esta é difícil também. Contenta-te com o que Deus te dá. E ser grato por isso. Ser grato por aquilo que Deus te dá. Diz, Senhor, obrigado por me dares o que dás, que é tudo aquilo que eu na realidade preciso. Aqui somos chamados a praticar a humildade. E depois, assume responsabilidade, mas não aumentes a tua culpa. Pede perdão. A partir do momento que pedes perdão, e se houver arrependimento e não for como Adão e Eva, dizer, Senhor, a culpa é de Eva. Na verdade é tua. E depois vira-se para Eva, não, a culpa é da serpente. Se é esse género de perdão que vão pedir, não peçam. Porque estão a aumentar o conflito. Peçam perdão que nasce do arrependimento. A partir do momento que pedimos perdão que nasce do arrependimento, cabe à outra pessoa fazer o trabalho dela para que delibere perdão. Então, a partir do momento que pedimos perdão com base no arrependimento, nós somos chamados a viver livres da vergonha. Houve arrependimento, entregámos ao Senhor, entregámos à pessoa que está à nossa volta, a vergonha já não tem lugar. Há luz, há confissão. Já não há vergonha quando há luz. Então, 3 coisas. Não negocies os teus valores essa semana. E todos nós somos constantemente chamados a negociar os nossos valores, coisas pequenas e por coisas grandes. Confia que tudo aquilo que tu tens nesta semana é aquilo que Deus diz que tu precisas. E segundo, em arrependimento, pede perdão e liberta-te da culpa. E nem estou a dizer nesta questão de ir lá pegar coisas que estão no passado por resolver. Não. Tudo o que acontecer esta semana, não permites que se acumule na tua vida. Resolve logo. Em arrependimento, pede perdão desta semana. O que vai acontecer esta semana. Vamos orar?